Mercúrio retrógrado em Virgem e Leão, de 5 a 28 de agosto, mudando hábitos para uma vida mais saudável e entendendo em que pé está a confiança para expressar a sua sabedoria e aquilo que você tem de melhor aí dentro de você. São essas questões que a gente vai trabalhar durante essa retrogradação. Para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é apresentar a astrologia para você de forma fácil, descomplicada, para que você aprenda a utilizar esse método milenar de autoconhecimento ao seu favor. Mas antes da gente aprofundar nesse tema, eu quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para que você fique por dentro de todas as atualizações astrológicas do momento. Mercúrio retrógrado. Bom, gente, para você que me acompanha aqui já há mais tempo, sabe que Mercúrio fica retrógrado 3 vezes no ano. E sempre que Mercúrio entra num processo retrógrado, ele permanece aí 21 dias em retrogradação. Então a gente sabe que o movimento retrógrado é um movimento aparente, é uma ilusão de ótica, é algo relativamente recorrente, né? A gente vive isso 3 vezes no ano, mas ele traz aí um aprendizado muito importante. Toda a retrogradação planetária vem falar de revisão, reavaliar coisas, entender melhor uma situação, elaborar melhor alguma questão aí. E Mercúrio representa a nossa mente lógica, o nosso intelecto, é a forma como a gente se faz entender, é o recurso que nos faz entender, é como a gente entende a realidade ao nosso entorno. Mercúrio também é um planeta associado ao dia a dia, à rotina, às viagens curtas, enfim, tudo aquilo que pertence também ao movimento, movimentos rápidos, movimento da mente, que nos ajuda a entender e perceber as coisas e também conseguir interpretar as situações. Então, quando a gente tem uma retrogradação de Mercúrio, né, quando ele está aí ilusoriamente andando para trás, não é bem isso que acontece, mas quando ele está ali andando para trás, nesses 21 dias, a gente precisa de um pouquinho mais de calma, de tranquilidade, fazer as coisas de uma forma um pouco mais paciente, sem ficar muito na nossa ansiedade. Se a gente entra muito na ansiedade de querer resolver tudo durante a fase de Mercúrio retrógrado, a tendência é que a gente coloque os pés pelas mãos, porque no universo as coisas elas expandem, mas elas também se contraem. E o movimento retrógrado planetário, ele é um momento de contração, é um momento onde a gente precisa de fato trazer um pouquinho mais de atenção, a nossa mente, né, representada por Mercúrio, ela fica um pouco mais devagar, que pode gerar desentendimentos, falhas na comunicação. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa, a pessoa fala uma coisa, você entende uma coisa completamente diferente. Então, nesse momento, a gente precisa ter resiliência e também disposição para conseguir ressignificar alguns equívocos, né? Reavaliar algumas situações. Então, se alguma vez a gente teve ali uma conversa que ficou um pouquinho mal finalizada ou que ficou alguma coisa desconfortável, espere 1, 2, 3 dias, tenha aquela conversa com a pessoa de novo, esclareça o que aconteceu, eu tenho certeza que isso vai ser muito importante para você. Um outro ponto, uma outra dica importante durante a fase retrógrada de Mercúrio é revisar, né? Como a própria retrogradação diz, revisão. Vamos ler 1, 2, 3 vezes aquele e-mail antes da gente enviar. Vamos saber muito bem aquilo que a gente vai comunicar numa reunião, dentro do nosso relacionamento. Às vezes a gente tem ali alguma questão que precisa ser trabalhada com um pouquinho mais de atenção na relação com o nosso companheiro ou com algum familiar, algum amigo. A gente precisa muitas vezes ter uma conversa um pouco mais delicada. Vamos se preparar, vamos entender o que a gente vai falar, vamos entender também um pouquinho mais o ponto de vista do outro e fazer essas trocas e essas intervenções de maneira mais consciente. Quando a gente está numa fase de retrogradação de Mercúrio, não quer dizer que você vai parar a sua vida e não fazer nada do que você precisa fazer, muito pelo contrário. Muita coisa você vai ter que dar cabo, né? Muita coisa que a gente precisa pôr para caminhar no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, mas é muito importante que você esteja muito consciente dos movimentos que você vai fazer. Se você tiver que tomar uma decisão importante durante a fase de retrogradação de Mercúrio, esteja muito certo daquilo que você vai fazer e tenha paciência dentro desse processo.
né? A gente tem 21 dias de retrogradação, começando agora no dia 5 até o dia 28 de agosto. Então é um momento aí bem interessante para a gente revisitar algumas coisas, entender, reavaliar, conversar com pessoas que possam elucidar e clarear as nossas escolhas, tá? Então vamos utilizar esse período de retrogradação de Mercúrio para entender um pouquinho mais profundamente quais são os movimentos que a gente precisa fazer. E, se for possível, esperar até depois da retrogradação. Geralmente eu falo aí depois de uns 2, 3 dias depois da retrogradação. Então, dia 28, 29, 30, 31, até aí o dia 31, dia 1º de agosto, as coisas já ficam um pouco mais fluídas, se você puder esperar um pouquinho mais para tomar decisões importantes, tá? Mas, como eu disse, se não puder, vida que segue. Vamos entender um pouquinho também a retrogradação de Mercúrio no signo de Virgem. Então, o que significa Virgem? Virgem é análise, Virgem é aprimoramento, aperfeiçoamento. Mercúrio rege o signo de Virgem, então um posicionamento bastante forte para Mercúrio. E Virgem é um signo crítico, analítico e um signo que tem uma relação muito forte também com a nossa rotina, com os nossos hábitos. Então, até o dia 14 de agosto, Mercúrio fica retrógrado em Virgem. De 5 a 14 de agosto, a gente vai revisar principalmente questões associadas à nossa rotina. Quais são os projetos que estão engavetados aí na sua vida? Quais são as situações que de alguma forma você foi procrastinando, deixando para depois? Como a sua rotina ela se encontra hoje? Está muito desorganizada? Precisa de organização? Você tem sido muito crítico, muito crítica com você? Existe um senso de perfeccionismo que impede com que muitas vezes você caminhe pelo fato de querer fazer as coisas sempre muito perfeitas, né? Idealizar uma perfeição, porque perfeição não existe, né? Perfeito só o todo, só a totalidade. Então tudo que está dentro do todo é imperfeito por fazer parte do todo, mas sendo parte desse todo continua sendo perfeito, né? Então até dentro da nossa imperfeição a gente também é perfeito, existe perfeição na imperfeição. Então por que a gente fica idealizando, né, uma ideia de que as coisas precisam sair de um jeito ou de outro, talvez para eu ser aceito, talvez para eu me mostrar mais eficiente, então se eu mostro mais eficiência, eu vou fazer parte, eu vou ser amado, eu vou ser amada, e daí a gente vai ali muitas vezes indo além dos nossos limites e às vezes até procrastinando, né? Por medo de ser julgado, por medo de ser julgada, por medo de ser criticado. Então, durante a retrogradação de Mercúrio em Virgem, muita atenção à autocrítica, à autoexigência, aos exageros nesse sentido, né? Talvez seja um momento aí para realmente você colocar a casa em ordem, fazer uma limpeza não somente fora, mas também dentro, na sua mente. Mercúrio representa a mente. Quais são as questões aí mentais que muitas vezes colocam você em looping, né? E fazem você entrar numa cadência que você não sai do lugar, né? Você fica ali paralisado, paralisada por conta da atividade mental excessiva. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Mudança de hábitos na sua rotina. Mude seus hábitos, hábitos mais saudáveis. Entenda o que faz você procrastinar no seu dia a dia, deixar de fazer aquilo que é importante. Muitas pessoas acabam procrastinando muitas vezes, fazendo várias coisas menos aquilo que precisa ser feito, né? Então acorda lá de manhã, lava a louça, limpa a casa, põe a roupa para lavar, cuida dos filhos, cuida do cachorro, faz comida, toma banho, faz a unha, faz o cabelo, se maqueia. Quando termina o dia, não fez aquilo que precisava fazer. Muitas vezes a pessoa tem um projeto que ela precisa se dedicar, um projeto que você quer que dê certo, que aconteça, mas você não se dedica àquele projeto, talvez por medo de se frustrar. Então, muita atenção. Esse é o momento para realmente mudar a sua rotina, fazer o que precisa ser feito e principalmente também cuidar da sua saúde. Mercúrio, né? Hermes na mitologia, quando a gente olha ali para o caduceu de Hermes, é aquele caduceu, né, com duas asas em cima e duas cobras enroladas, tem muito a ver com o símbolo da medicina, né? Então Mercúrio ele vem falar também bastante sobre os cuidados com a nossa saúde. Quando a gente tem uma rotina mais organizada, quando a gente tem uma vida mais organizada, mais estruturada, a gente tem uma saúde mais sólida também. Então é o momento para cuidar da sua saúde, tá? Tudo isso de 5 a 14 de agosto, que é quando Mercúrio estará retrógrado pelo signo de Virgem. De 14 a 28 de agosto,
Mercúrio começa a retrogradar no signo de Leão. Então a gente tem uma mudança aí dentro dessa energia da retrogradação de Mercúrio, onde Mercúrio ele vai começar a revisar algumas situações associadas à nossa autoestima, principalmente no que diz respeito à nossa comunicação. Então, Leão sempre vem falar de criatividade, de coragem, de força, de autonomia, de autoestima, de empoderamento pessoal, de compromisso com você mesmo. Então, esse é o momento para que você comece a analisar onde é que você está desconectado da confiança de ser quem você é e de expressar essa singularidade, essa força e essa potência no mundo. Quais são os ajustes que precisam acontecer na sua comunicação para que você se sinta mais empoderado, mais empoderada de você? Será que você tem se anulado muito? Será que você tem deixado de comunicar coisas importantes pelo fato de achar que você não é tão bom assim o suficiente, ou de que as pessoas não vão escutar você, não vão perceber você? Num outro ponto, né, num contraponto aí dessa energia que muitas vezes coloca a gente num lugar de mais introvertido, né, como que eu posso dizer, de isolamento devido a essa falta de confiança, existe também um lado contrário dessa energia, que é quando a gente confia muito na gente e não dá espaço para ter uma troca e um diálogo com o outro que possibilite a construção conjunta de algo, né? Então, Mercúrio em Leão vem trazer muito isso também, só eu sei o que é certo. Então, eu domino, eu controlo, eu falo, enfim, trago essa comunicação autoritária em relação ao outro. Então a gente vai olhar muito para esses dois vieses durante a retrogradação de Mercúrio no signo de Leão, de 14 a 28 de agosto. Onde é que você deixa de confiar em você e onde é que você confia em excesso e tende a se expressar de forma autoritária, né? Com essa voz de comando, onde só você é o certo, só você é certo. Invariavelmente, essas duas formas, esses dois modos de operar escondem uma vulnerabilidade, uma falta de segurança interior. Então, talvez seja um momento interessante para a gente olhar para isso e ressignificar essas questões. Depois do dia 28 de agosto, Mercúrio volta de novo em seu movimento direto e a partir daí a gente começa a entender melhor algumas situações que até então tinham ficado um pouco enevoadas, um pouco mais difíceis de entender e compreender. A partir do dia 28, elas começam a ser encaminhadas de uma outra maneira. Eu gosto de dizer que a retrogradação de Mercúrio, ela nos dá uma possibilidade de evolução, de transcender as nossas limitações, porque é como se a gente estivesse passando pela segunda vez pelo mesmo lugar, pela mesma rua. Você passa a primeira vez por essa rua, você não percebe ela tão bem, mas quando você passa de novo, você já sabe aquele caminho, você já conhece aquele trajeto. E quando você volta, você tira isso de letra, porque você já passou uma, duas, está passando a terceira vez. Então você não se perde mais. Então que a gente possa, de fato, aproveitar essa retrogradação de Mercúrio para crescer, evoluir, se desenvolver como pessoa e aprender com os nossos erros. Lembrando que tanto Virgem como Leão trazem essa característica crítica, no sentido de Virgem, uma crítica mais voltada para o perfeccionismo. Eu preciso que as coisas elas saiam muito bem orquestradas, muito bem organizadas. E no sentido de Leão, um perfeccionismo que ele está mais associado, ele tende mais ao controle, porque eu acho que a coisa é assim, eu acho que o certo é isso, então eu vou me impor dessa forma. Todo mundo vai ter que fazer do meu jeito. Então, atenção, atenção, porque dentro dessas duas energias existe muita autocobrança. E quando a gente se cobra muito, a gente tende também a cobrar em demasia o outro. Teve um vídeo aqui no canal onde eu falei também sobre a lua nova no signo de Leão. Link está aqui, então dá uma olhadinha lá nessa lua nova. É uma lua nova muito forte, muito importante. E eu acredito que a partir do dia 14 de agosto, a gente vai também começar a trabalhar essas características, porque a Lua Nova em Leão, ela vem convidando você a plantar a sementinha da autoconfiança, do empoderamento pessoal, do reconhecimento dos seus talentos,
das suas virtudes e das suas potências. E durante a retrogradação de Mercúrio, ele vai trazer um ajuste fino em relação ao lugar que você ocupa no mundo, como você deseja ser visto, vista e reconhecida a partir daquilo que você é. Quais são os processos que precisam ser desenvolvidos na sua vida para que você chegue nos seus objetivos? Qual é o processo criativo que começa a emergir de dentro de você? Dá voz para a sua criatividade, dá voz para o seu entusiasmo, para a sua força, para a sua alegria. Se conectar com aquilo que faz o seu coração vibrar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você tenha interesse em iniciar um processo psicoanalítico, na linha da psicologia analítica, onde eu integro também várias abordagens terapêuticas, holísticas dentro desse processo, como a própria astrologia terapêutica, a constelação familiar sistêmica, e para as pessoas que desejam análises isoladas de mapa astrológico, constelação familiar, entre em contato comigo. O link para o agendamento de sessões está aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e uma ótima retrogradação de Mercúrio. Que essa retrogradação traga a possibilidade de uma tomada de consciência da sua essência, da sua individualidade, para que você possa fazer ajustes, aprender com seus erros e se tornar uma pessoa melhor. Namastê!